Então tá. Bom trabalho aí. Obrigada. Tá. Então, vamos lá, pessoal. Na aula passada, nós iniciamos alguns assuntos relacionados à questão linguística, né? E nós vamos fazer uma breve... Na verdade, a gente vai retornar um pouquinho para lembrar sobre as questões, sobre os conceitos de heterossemânticas, tá? Que nada mais é do que um fenômeno linguístico da própria língua espanhola, né? Que trata justamente de palavras que são parecidas, graficamente falando, né? E no significado são diferentes, são distintas. Então, o objetivo aqui é que vocês conheçam, atinjam assim um número de conhecimento em relação ao conhecimento em relação às palavras, aos termos, né? Então, quanto mais vocês fizerem leituras e nessas leituras tiverem essas palavras, esses termos, mais preparados vocês estarão para realizar uma prova como essa do Enem, ok? Amanda, você não consegue gravar, né? Eu que tenho que fazer isso, não é isso? Amanda? Acho que ela não está nos ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, estamos ouvindo. Ok, eu acho que é então alguma coisa lá com a Amanda. Mas vamos continuar aqui. Bom, eu trouxe um texto para vocês que fala, o título dele é La Presunta Abuelita. O que parece, o que vocês imaginam o significado dessa palavra presunta? La Presunta Abuelita. Assim, sem... algumas pessoas, não sei se já tiveram contato com a língua espanhola, né? Mas eu acredito que algumas optaram por fazer a língua espanhola, apesar de não ter tido ainda contato, mas por achar que se assemelha à língua portuguesa. E isso é bem interessante, porque quando a gente vai estudar a língua, a gente percebe que não é bem assim, né? Não é uma semelhança, vamos dizer, na sua totalidade. A gente percebe algumas palavras ali que não são parecidas, não se assemelham com a língua portuguesa. E que dá um trabalho para a gente poder interpretar. E a gente vai precisar conhecer realmente e colocar essa palavra, esse termo dentro de um contexto, porque alguém me perguntou assim, professora, eu preciso ler todo o texto para entender o significado de um termo? Sim, precisa, né? Porque através de um contexto, você pode encontrar ali dentro de um texto uma palavra que se assemelha com a língua portuguesa, porém, quando você faz a tradução, né? Muitas das vezes o que acontece, a gente acaba fazendo ao pé da letra, sem prestar atenção no contexto em que o termo está inserido. Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado com isso. Então, La Presunta Abuelita, vamos lá. Quem tiver baixado aí o aplicativo Reverso Contexto, que é o dicionário, né, que eu indiquei para vocês da aula passada, eu gostaria que vocês tivessem acesso aí, tá? Porque na medida que a gente for lendo o texto aqui, vocês já vão colocando os termos que vocês desconhecem, né? O que vocês desconfiam, que sabem, mas na verdade não, para que vocês tenham já conhecimento daquilo que vocês precisam entender e compreender, tá? Claro, é óbvio que isso a gente pode fazer na nossa aula, porém, quando for fazer a prova, ninguém vai ter acesso a um dicionário. Então, é importante a gente fazer um esforço muito grande aqui para entender o contexto. E a gente, identificando alguns termos ali que já fica claro o seu significado, já ajuda bastante, tá? Então, para esse título, eu tenho La Presunta Abuelita. Havia uma vez uma niña que foi passear ao bosque.
De repente, se acordou de que não lhe havia comprado nenhum regalo a sua abuelita. Passou por um parque e arrancou uns lindos pimpolhos rojos. Observe que tem termos aí grafados, né? Estão em negritos. Então, esses termos, eles são palavras relacionadas a esse fenômeno que é a heterossemântica, tá? Quando chegou ao bosque, viu uma carpa entre os árboles y alrededor unos cachorros de león comiendo carne. El corazón le empezó a latir muy fuerte. Cuando pasó los leones, se pararon y empezaron a caminar atrás de ella. Buscó algún sitio para refugiarse y no lo encontró. Eso le pareció espantoso. A los lejos vio un bulto que se movía y pensó que había alguien que la podría ayudar. Cuando se acercó, vio un oso de espalda. Se quedó en silencio un rato hasta que el oso desapareció y luego, como la noche llegaba, se decidió a prender fuego para cocinar un pastel de berro que sacó del bolsillo. Empezó a preparar el estofado y lavó también unas ciruelas. De repente apareció un hombre pelado con el saco lleno de polvo que le dijo si podía compartir la cena con él. La niña, aunque muy asustada, le preguntó su apellido y le respondió que su apellido era Gutiérrez, pero que era más conocido por el sobrenombre Pepe. El señor le dijo que la salsa del estofado estaba muy exquisita, aunque un poco salada. El hombre le dio un vaso de vino y cuando ella se enderezó, se sintió un poco mareada. El señor Gutiérrez, al verla borracha, se ofreció a llevarla hasta la casa de su abuela. Ella se peinó su largo pelo y, agarrados del brazo, se fueron rumbo a la casita del bosque. Mientras caminaban, vieron unas huellas que parecían de zorro que iban en dirección al sótano de la casa. El olor de una rica salsa llegaba hasta la puerta. Al entrar tuvieron una mala impresión. La abuelita de espalda estaba borrando algo en una hoja sentada frente al escritorio. Con espanto vieron que bajo su saco asomaba una cola peluda. El hombre agarró una escoba y le pegó a la presunta abuela, partiéndole una muela. La niña, al verse engañada por el lobo, quiso desquitarse aplicándole distintos golpes. Entretanto, la abuela, que estaba amordazada, empezó a golpear la tapa del sótano para que la sacaran de allí. Al descubrir de dónde venían los golpes, consiguieron unas tenazas para poder abrir el cerrojo, que estaba todo herrumbrado. Cuando la abuela salió con la ropa toda sucia del polvo, llamaron los guardas del bosque para contar todo lo que había sucedido. Vale? Então, assim, vamos identificar aqui o significado das palavras. Eu tenho um glossário e a gente vai ler a lista dos falsos cognatos, né, abaixo, que são referentes ao texto lá, presunta abuelita. Primeiramente, abuelita é o diminutivo da palavra avó em português, tá? Então, abuelita, abuela é avó e abuelita seria a vovozinha, certo? O que parece para vocês esse texto aqui?
Vocês lembraram de algo, de alguma história que está relacionada, uma história de algum conto, né? Que está relacionada a esse tema? Vamos lá, vamos interagir, pessoal. Gostaria de saber de vocês o que vocês entenderam aí desse texto, antes da gente fazer pontuar as palavras que estão destacadas aí no texto. Ou vocês não entenderam nada no texto? Olha a Ellen aí, chegou. Boa noite, Ellen. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem. Já estávamos preocupados com a sua ausência. Mas que bom que já está aqui. Eu tive um problema na internet e deixa eu atrapalhando a aula, desculpa, mas semana passada eu estava na aula, mas não estava saindo meu áudio. Por isso que eu não participei mais. Eu pensei que estava saindo depois que eu percebi que não estava saindo. Mas hoje, graças a Deus, está funcionando. Ah, ok. Ótimo. Que bom que deu tudo certo. Então, assim, vamos continuar aqui. A Amanda ficou de gravar, aí eu perguntei se ela conseguiria fazer isso, ou se eu preciso fazer, né? Eu já iniciei a aula, fazendo a leitura do texto. E talvez se a gente começar a gravar agora, sei lá, teria que voltar de novo. Ah, sim? Ah, porque não aparece aqui para mim, ok. Tudo bem, então, vamos lá. Então, o que parece para vocês? O que vocês conseguem identificar em relação ao significado, ao conteúdo, ao contexto, né, desse texto? Do que ele se trata? Do que se trata esse texto? Vamos observar as características, a questão da estrutura textual, as palavras que são características de uma tipologia textual. A gente consegue identificar que, por exemplo, esse texto está falando de que tipo de texto? De uma narrativa, não é verdade? Então, está contando uma história. Era uma vez, seria esse a tradução, seria essa a tradução. Era uma vez uma menina que foi passear no bosque e, de repente, se lembrou. Olha só, já estou até mostrando para vocês o significado da palavra acordar, né? Que está conjugado aí na terceira pessoa. Acordou. Acordou significa lembrou. Então, ela lembrou que não tinha comprado nenhum regalo. Vamos identificar o que significa a palavra regalo. Alguém já conseguiu identificar aí? Regalo seria o quê? Presente, né? A sua abuelita, que seria a avó. Então, ela se lembrou que não tinha comprado nenhum presente para a avó. Então, ela passou por um parque e arrancou uns lindos pimpolhos rojos. Vamos tentar identificar o que significa esses pimpolhos rojos? Alguém poderia se manifestar aí? Eu só sei que é alguma coisa vermelha. Muito bem, né? A palavra vermelha, que muito confunde, por exemplo, quando eu falo rojo, muitas pessoas imaginam que eu estou falando a palavra, o significado dela seria roxo, não é verdade? Mas não é. Rojo significa vermelho. E pimpolhos seriam uns botões, né? Umas flores, tá? Então, seriam umas flores, uma espécie, né? De flores vermelhas para poder presentear a sua avó. Então, quando ela chegou no bosque, ela viu uma carpa. O que significa essa palavra carpa? Hein?
Vamos identificar esse termo aí dentro do contexto. Quando ela chegou no bosque, viu uma carpa entre los árboles e alrededor. Ou seja, ela estava ali, ela viu algo, algum objeto entre as árvores. Em espanhol, árboles significa em português árvores, tá? Alrededor seria ao redor, tá? Então, esse objeto estava entre as árvores e perto de alguns cachorros. E cachorros não significa cachorros, como nós imaginamos. Cachorros significam filhotes. Então, vocês vão observar, por exemplo, em alguns termos, alguns textos, cachorro de perros. Perros significa cachorro. Então, filhotes de cachorros. Cachorros de gato, né? Ficaria algo estranho, mas cachorro significa filhote, ok? Vamos lá identificar o que significa carpa. Que objeto seria esse que estaria ali entre as árvores e entre os filhotes de leão, né? Ele está falando de filhote. O que seria essa carpa? Vocês acham que seria uma capa? Alguém com uma capa? Não, não é uma capa, é uma barraca, tá? Então, ela viu ali uma barraca entre as árvores e ao redor dessa barraca tinha alguns filhotes de leão comendo carne, né? Então, o coração começou a... Olha só, preste atenção. Quando ela fala el corazón le empezó a... O coração começou, o seu coração começou... O que o coração faz, gente? Ele bate, não é verdade? Então, a gente já tem a tradução de uma palavra. Latir significa bater, que é outro exemplo de heterossemântico, tá? Então, latir não é o latido do cachorro, é o batimento, latir. Mi coração late, né? Tem até uma música aí que eu já ri tanto dessa música, que eles falam de coração late, coração, né? E eles fazem esse jogo com essas palavras, e eles usaram essa expressão espanhola, né? Essa palavra específica da língua espanhola, latir, que, na verdade, significa bater, tá? Então, el corazón le empezó a latir muy fuerte. O coração dela começou a bater forte. Quando passou os leões, eles pararam... deixa eu ver aqui, só um instantinho, gente. Eu estou lendo diretamente da... Bom, então, o coração começou a bater muito forte. Quando passou, os leões pararam, né? Pararam quem? Eles pararam ou pararam ela? Olha só, prestem bem atenção nessa frase aí. Quando passou, os leões, sim, pararam e no lo encontrou. Esse lo, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, porque ele faz parte de uma classe gramatical chamada artigo, tá? E ele é um artigo neutro. Desse artigo aí, ele está no lugar de algo, ele está substantivando. Então, a gente vai identificar um pouquinho lá na frente quem é esse sujeito que está aí, né, no lugar do artigo, pronome. E essa é a realidade. Apesar de fazer parte de uma classe gramatical chamada artigo, ele está nessa função aí de pronome, tá? Porque ele está substantivando. Isso lhe pareceu espantoso? Então, ela ficou espantada, né? A lo lejos, lejos significa distante. Cerca, próximo, lejos, distante, tá? Deixa eu ver alguém. Alguém comentou alguma coisa aqui. Pedindo para colocar no grupo. Ellen, tem alguns alunos que não estão no grupo. Peço que você depois pegue o contato deles para poder colocar, porque eu coloquei lá alguns materiais já, ok? Então, vamos lá. Então, ela ficou assustada com alguma coisa, né?
Os leões ficaram parados e algo não foi encontrado. Isso deixou ela espantada, né? Então, a lo lejos, ou seja, distante, um pouco distante, ela viu um bulto que se movia e pensou que havia alguém que poderia ajudar. Que seria esse bulto? Ele não está em negrito, então a gente consegue identificar bem claramente que seria um vulto, né? A gente observa, viu, pessoal, na língua espanhola, muito essa questão, por exemplo, mais da pronúncia, né? Do V com B. E eu vou explicar um pouquinho também para vocês, depois dessa aula aí, desse conteúdo aqui, sobre o alfabeto, né? Sobre os sons de cada letrinha, e eu vou explicar melhor, mais claramente, essa relação que o V tem com o B. Tá? Então, no português, a gente teria a palavra vulto, e aí ele está escrita com B, que é bulto, né? Ela viu, né, um vulto que se movia e pensou que havia alguém ali que podia ajudar. Quando ela, olha a palavra aí, acercou, eu disse para vocês que lejos, a palavra lejos seria distante, e a palavra acercar seria o quê? Aproximar, se aproximar. Então, quando se aproximou, viu quem? Eu já falei para vocês o que significa essa palavra aí na aula passada. Um osso de espalda. A palavra osso significa um animal, né? E não um objeto, como a gente poderia identificar se não conhecesse. Então, a palavra osso seria urso, de espalda. Espalda não é a espada, e sim as costas. Então, ela viu um urso de costa. E aí ela ficou, se quedou significa ficar, né? Ficar. Ela ficou em silêncio um rato. Presta atenção nessa palavra rato. Rato não significa o animal, tá? É um advérbio de modo, momento, tá? Se quedou em silêncio um rato, um momento, hasta que, ou seja, até que o urso desapareceu e logo como a noite chegava, decidiu fazer um fogo para cozinhar um pastel de berro. Vamos lá identificar o que significa essa palavra. Na verdade, pastel deveria estar em negrito aí, mas ele não está. Por que eu digo que ele deveria estar em negrito? Porque o significado dele, desse termo aqui, não é pastel, como no português. Essa palavra pastel significa torta, bolo, né? Então, seria mais ou menos, a tradução seria assim, um pastel, uma torta de berro, significa agrião, uma torta de agrião, né? Que sacou del bolsillo, ou seja, que tirou. Sacar significa tirar, né? Del bolsillo, ou seja, do bolso, tá? Começou a preparar el estofado. Vamos lá. Olha só o que significa essa palavra. Vamos identificar o que significa essa palavra estofado. Estou sentindo falta da interação de vocês aí. Vocês estão com dificuldade de identificar os termos, conforme eu havia orientado vocês? Bem? Então, um pouco, professora. Pouco, Deixa eu lhe falar, a senhora pulou a palavra sítio. Sítio. Qual foi a palavra? Sítio. Sítio, perdão, verdade. Buscou algum sítio. Sítio significa lugar. É só a gente identificar assim. Olha como o termo ele está bem colocado aí, e dá para a gente identificar só pelo contexto, não precisa nem ir ao dicionário para saber o que significa a palavra. Buscou algum sítio para refugiar-se. Então, ela buscou algum lugar para se refugiar. Tá? Então, aqui já diz, né? A palavra sítio já foi por isso que eu não estava conseguindo identificar aqui. Então, no lo encontrou, esse lo está no lugar desse substantivo que está em negrito, no caso, sítio, que significa lugar, ok?
Acho que ficou claro agora. Bom, então começou a preparar o estofado. Estofado significa ensopado. E lavou também umas ciruelas. O que a gente consegue... quando a gente lê essa palavra ciruelas, a gente pensa que é o quê? Que é um fruto, né? Não é verdade? E o que significa ciruelas? O que vocês imaginam que seja ciruelas? Sim, professora, eu não faço a menor ideia. Então, olha só, começou a preparar um ensopado e lavou as ameixas, tá? De repente, apareceu um homem pelado. Quando a gente lê essa palavra, pensa que o homem está despido, e na verdade não é isso, né? Seria um homem careca, um homem sem cabelo, tá? Quando ele está colhendo de polvo, eu expliquei também para vocês esses dois termos aí, saco e polvo. Quem lembra? Quem se lembra? O saco seria o quê? Saco é. Paletó, o Isso, paletó, eu esqueci a palavra. casaco, né? E polvo seria o pó. Lembram disso que eu falei, que eu expliquei? Então, de repente apareceu um homem careca com um paletó cheio de pó, de poeira, né? Que disse a ela que perguntou, na verdade, se podia compartilhar a cena, se ela poderia compartilhar a cena com ele. Vamos tentar identificar essa palavra cena como significado, né? O que ele está preparando? O que ela está preparando ali? Algo para comer, não é verdade? Lá em cima, bem aqui, aparece o quê? La noite. Então, que horas que eles vão se alimentar? À noite, não é verdade? Em que momento? À noite. Eles vão o quê? Tomar café, almoçar ou jantar? Vão jantar. Jantar. Então, essa palavra cena está relacionada à janta. Vocês estão entendendo? Então, é preciso que a gente analise os outros termos para entender que, a partir do contexto, a gente consegue identificar sem precisar pesquisar no dicionário, tá? Então, olha só. Laninha, a menina, ainda que muito assustada, perguntou o seu apelido. Eu também falei para vocês na aula passada o que significa a palavra, o termo apelido. O que significa apelido? Sobrenome. Sobrenome, muito bem. E ele respondeu que seu apelido era Gutierrez. Então, eu não preciso fazer esforço para identificar que a palavra apelido é sobrenome. Até porque, olha só, o nome está aqui, né? O sobrenome dele está bem aqui. A gente já sabe que é um sobrenome. Mas que era mais conhecido por ele sobrenome Pepe. Aí eu tenho o termo Pepe e eu sei que não tem nada a ver com sobrenome, mas com apelido, não é verdade? Então, a palavra sobrenome, na verdade, é apelido, significa apelido, tá? E eu também posso substituir esse termo sobrenome por um outro termo chamado apodo, que eu também já expliquei para vocês na aula passada, certo? O Senhor o Senhor lhe disse que a salsa del estofado estava exquisita. Eu já expliquei também para vocês essa palavra exquisita, mas eu preciso que vocês saibam identificar aí, né? Ele estava se referindo a alguns elementos da comida ali, né? Do alimento. O Senhor lhe disse que a salsa, será que essa salsa aí é da salsa do português, como a gente conhece? Não, tá? Não é aquela folhinha, a salsa não significa aquela folhinha muito parecida ali com o cheiro verde que a gente conhece aqui.
Salsa significa molho, tá? Então, o Senhor disse a quem? Para ela, que a salsa, ou seja, o molho do ensopado estava exquisita. O que significa essa palavra exquisita? Se lembram? É gostoso, né? Tem a ver com gostoso. Gostoso, delicioso, né? Então, o molho estava maravilhoso, delicioso, gostoso. Observe que essa palavra aqui, exquisita, apesar de existir na língua portuguesa, né? Da mesma, vamos dizer que se assemelha em relação à escrita, porém com significados diferentes, né? Bem diferentes, bem distintos. O contrário, possa-se dizer. Há um que, esse termo bem aqui, gente, é bom que vocês conheçam, que significa ainda que. Existe a forma a um, que significa ainda, e tem essa outra forma que é o a um que significa ainda que. Esse elemento nós chamamos de elementos coesivos, tá? Esses elementos coesivos, eles aparecem no texto para dar sentido, tá? Então, por exemplo, termos como mientras, aunque, são muito comuns nos textos na língua espanhola, tá? Então, vocês vão até ver, eu acho que vai passar aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro termo aí, aunque, ainda que. Um pouco salada. Salada não significa salada, com as folhas, com os legumes que a gente come, que a gente se alimenta. Salada vem do termo sal. Então, significa dizer que o ensopado estava o quê? Salgado, um pouco salgado, tá? Então, salada significa salgada, tá? El hombre le dio un vaso de vino. Eu também falei para vocês o que significa vaso de vino. Eu não preciso fazer esforço para buscar lá no dicionário o significado do termo vaso. Por quê? Eu tenho aqui, olha só, um complemento, um outro objeto, que é o vino. Vino significa vinho. E onde é que a gente toma vinho? Num copo, numa taça, né? Então, aqui, o baço significa o copo, um copo de vinho, certo? Então, o objeto que contém o vinho. E quando ela se endereçou, o que significa o termo endereçar? E a gente pensa que é logo que é o quê? Que é endereço, né? E aí, o que vocês acham que significa a palavra endereçar? Se endireitar, se ajeitar, né? A pessoa está torta numa cadeira, ela precisa se endereçar, ou seja, se ajeitar, se organizar, entendeu? Entenderam como é que funciona? Então, quando ela tomou quando el hombre le dio un vaso de vino, e quando ele se endereçou, ou seja, se ajeitou, ela se sentiu um pouco o quê? Tonta, mareada, tá? Mareada significa tonta. El senhor Guitarrez, al verla borracha, alguém falou na aula passada que borracha significa bêbada e acertou, né? Então, essa palavra, esse termo borracha não é o objeto que apaga, né? E sim o ato de estar bêbado. Se ofereceu a levá-la hasta la casa de sua abuela, ou seja, esse senhor Guitarrez, ao vê-la bêbada, se ofereceu para levá-la até a casa da sua avó. Tá muito parecida com a história do lobo mau, não é verdade? Ela se peinou. O que significa peinou? Olha só o contexto. Se peinou su largo pelo. Pelo significa cabelo, tá? Então, ela se penteou, arrumou, né? Escovou, penteou o seu largo pelo, ou seja, o seu cabelo comprido, tá?
Então, a palavra largo também é uma palavra heterossemântica e não significa largo de largura, e sim de comprimento, certo? Então, muito cuidado aí com esse significado desses termos aí que estão em negrito. E agarrados del braço, agarrados seria entrelaçados, agarrados mesmo no braço, se fueron rumbo a la casita del bosque. Então, eles foram agarrados um no braço do outro e em direção à casita, a casa, no caso, do bosque. Olha só, lembra que eu falei para vocês aqui da palavra aunque? Eu tenho a palavra mientras. Mientras significa enquanto. Também é um elemento coesivo muito comum nos textos da língua espanhola. Então, enquanto caminhavam, vieram umas huellas. Vamos tentar identificar o que significa eles viram. Enquanto eles caminhavam, eles viram alguma coisa. O que foi que eles viram? Pegadas. Algumas pegadas, né? Que pareciam de zorro. O que significa a palavra zorro? É um animal, seria uma raposa, tá? Então, umas pegadas que pareciam de raposa, que iam em direção ao sótano de la casa. O que significa a palavra sótano? A gente imagina aqui que é o quê? É o porão, o sótão, né? El olor, olha só essa palavra aqui, el olor, seria o cheiro, o odor de uma rica salsa, seria o molho, que já foi explicado anteriormente, chegava até a porta. E ao entrar, tiveram uma má impressão, né? Que má impressão foi essa? A avó de Costa estava borrando algo em uma hoja. O que significa borrar? Significa apagar. Apagando algo na folha, né? Sentada de frente ao escritório. O que significa a palavra escritório? Lembram que eu falei também na aula passada? O termo escritório seria mesa, tá? O objeto ali, onde a gente fica sentado para digitar, alguma coisa assim. Porém, pode ser escrivaninha, tá? Então, escritório está relacionado ao objeto. Com espanto, viram que embaixo do paletó assomava uma cola peluda. O que seria essa cola peluda? Peluda seria um rabo peludo, né? O homem agarrou significa pegar, uma escoba, seria a vassoura, tá? E atingiu a presunta abuelita, partiendo-lhe uma muela. Muela significa dente, tá? Um dente. Então, ele atingiu essa presunta abuelita. Por que esse termo presunta está em negrito aí? Significa presunto? Não, né? Quando eu falei para vocês que parecia muito com a história da Chapeuzinho Vermelho, é justamente por esse contexto aí. Então, presunta significa suposta. Não, seria uma suposta avó. Ele atingiu essa suposta avó, porque para eles era a avó, porém tinha algo muito estranho ali, eles se identificaram através desse rabo peludo, que seria a cola peluda. Então, o homem foi lá e atingiu com a vassoura, né? Então, a Laninha, que seria a menina, ao ver-se enganada, ou seja, ao se ver enganada pelo lobo,
quiso desquitar-se aplicando-lhe distintos golpes. O que significa desquitar-se? Dentro desse contexto aí. Acho que se vingar, né? Se vingar, exatamente. Então, descontar, se vingar. Então, a gente não precisa, né, fazer muito esforço para entender. Quando a gente lê todo o contexto, lê a palavra, o texto todo, o parágrafo todo, a gente consegue identificar o contexto e o significado do termo. Entretanto, observem aqui que essa palavra, esse termo entretanto, está separado. É assim que se escreve na língua espanhola, tá? Diferente da língua portuguesa. E a gente junta. A avó, que estava amordaçada, ou seja, estava amordaçada, né? Começou a golpear la tapa de sótano. La tapa seria o tampão, a tampa, tá? Do sótão, para que atirassem dali, ou seja, ela estava o quê? Presa, né? Então, ao descobrir de onde onde estava vindo esses golpes, né? Essas pancadas que ela dava, esse barulho, eles conseguiram, né? Umas tenaças para poder abrir el cerrojo que estava todo herrumbrado. Vamos entender aqui. O termo tenazas, eles pegaram alguma coisa para poder abrir el cerrojo. Preste atenção nesse termo cerrojo, por quê? Ojo significa olhos. Ah, professora, mas rojo é vermelho. Mas a gente tem aí dois termos que juntaram e deram outro significado. Tem a ver com os olhos, tá certo? Então, vamos tentar identificar aqui o que significa a palavra tenazas. Tenazas. Que objeto foi esse aí que eles pegaram para poder abrir, né? Abrir algo que a gente vai identificar também daqui a pouco, né? E que ele estava todo herrumbrado, seria enferrujado, tá? O que significa a palavra tenazas? Não conseguiram identificar? Bom, essa fica bem difícil mesmo, porque primeiro ela tá, sim, tá dentro de um contexto que não está claro e a gente consegue identificar muito bem através desse outro termo que é cerrojo. E aí eu falei para vocês, mas está relacionado com a palavra olhos, né? Diga, alguém queria falar? É pinças. Tenaças significa alicates, pode ser considerado como pinças, alguma ferramenta que abre, né? Que faz um esforço para abrir alguma coisa difícil de abrir. E essa coisa difícil de abrir, que seria o cerrojo, está relacionada com a fechadura, tá? Os ferrolhos, trancas, tá? Que estavam ali todos enferrujados. Então, quando eu falei da relação com a palavra orros, é porque é muito comum que o aluno, quando está fazendo essa prova, ele observe que a origem da palavra, né, através da sua estrutura. Então, eu tenho a palavra rojo, que seria roxo, que seria vermelho, que aí o aluno pensa é roxo, mas não é vermelho. E tem a palavra orro, que está aí junto, que seria olhos. Porém, olha o significado do termo aí, cerrojo, fechadura. Né? Então, a gente nem imagina que seja. Então, já vão aí colocando esses termos, destacando esses termos aí, anotando, porque isso aí faz parte do leque de conhecimento que vocês precisam ter para fazer uma prova como o Enem. Quando a avó saiu com a roupa toda suja de poeira, polvo seria poeira, chamaram os guardas do bosque para contar tudo o que havia acontecido. Então, agora ficou claro, né? A gente nem precisa... Aqui, olha, está o glossário com todas as
os termos que estão em negrito com o significado, tá? E aí depois vocês podem, olha só. Eu tenho aqui presunta, suposta, se acordou, se lembrou, regalo presente, pimpolhos, botões de rosa, rojos vermelhos, carpa, barraca de camping, ou pode ser somente barraca, cachorros, filhote, latir, bater, pulsar, sítio, lugar, se acercou, se aproximou, osso, urso, um rato, um momento, berro, agrião, bolsilho, bolso, estofado, ensopado, cozido, ciruelas, ameixas, pelado, careca, calvo, saco, paletó, polvo, pó, cena, janta, apelido, sobrenome, salsa, molho, exquisita, deliciosa, gostosa, salada, salgada, vaso, copo, se endereçou, ficou de pé, se ajeitou, né? Mareada, tonta, borracha, bêbada, largo, longo, pelo, cabelo, huellas, pegadas, chorro, raposa, sótano, porão, borrando, apagando, cola, rabo, escova, vassoura, muela, molar, seria o dente, desquitar-se, vingar-se, tenazas, alicates e cerrojo, fechadura. Tá? Então, aqui eu tenho o conceito de palavras heterossemânticas, que são palavras iguais com significados diferentes, e que os adeptos do portunhol se encontram, é aqui que eles se encontram, né? Então, muitas pessoas partem do princípio que sabem espanhol, mas como na verdade não sabem, os erros são inevitáveis. Então, muita gente acaba escolhendo a língua por achar que é muito parecida com a língua portuguesa. De fato é, porque a gente vem de uma linhagem que é o latim, eu já expliquei para vocês na nossa primeira aula, né? Porém, a gente sabe que em toda língua tem os seus falsos amigos, né? Então, na língua espanhola não seria diferente. Aí tem aqui, certa vez um espanhol em visita ao Brasil viu a placa na rua que dizia borracharia. Ele começou a rir e, logicamente, perguntei o motivo. Para os nativos da língua espanhola, borracharia seria algo parecido com um lugar próprio para se embebedar, o que é dar borracho, né? No nosso bom velho português seria ficar bêbado. Ou seja, imagine um espanhol chegando ao Brasil e pensar que aqui é um lugar para se ficar bêbado durante qualquer hora do dia, né? Então, a gente precisa ter cuidado. Aí aqui, olha só, tem que ter cuidado com esses termos, né? Hay que ter cuidado com as esposas. O que a gente consegue identificar aí? Temos que ter cuidado com as esposas. Então, esposas em espanhol não quer dizer esposa, mulher, e sim algemas, né? E aí tem até uma metáfora, né? Que a gente pode estar relacionando aí com a questão do casamento, de algemas, de estar algemados, né? Então, brincadeiras à parte, só para que vocês consigam identificar aí esses termos que existem, né? Com significados diferentes. Então, nem tudo que a gente vê ou lê significa ou é. Então, e a gente imagina que seja. Então, tem que ter cuidado. Então, os heterossemânticos são chamados também de falsos cognatos, que são palavras em espanhol que possuem grafia igual ou semelhante ao português, mas têm significados diferentes. Aqui eu coloquei, tá, alguns termos, olha, depois eu posso disponibilizar para vocês fazerem a leitura, tá? De uma lista de palavras aqui relacionadas aos heterossemânticos, ok? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar. Tem aqui, ó, em português, em espanhol, português, tá? Significado. Certo? Alguma pergunta até aqui? Ficou claro? Eu vou parar aqui de apresentar, que aí eu vou colocar outro. São
9h31. Gente, passa tão rápido que eu nem senti aqui, né? E aí a gente ia começar a falar sobre o alfabeto em espanhol, mas a gente deixa para a próxima aula, já que encerrou aqui, certo? Então, ficamos por aqui. Obrigada pela participação de todos vocês, espero ter sido muito clara, né? Foi necessário enfatizar sobre esse assunto dos heterossemânticos, porque é um fenômeno que cai muito na prova do Enem, né? Na prova de espanhol do Enem. Então, são falsos amigos que estão ali presentes e que são necessários, são obrigatórios, é obrigatório que vocês saibam, que vocês conheçam esses termos para ir. Quanto mais vocês conhecerem, quanto mais palavras vocês conhecerem, melhor para vocês, porque amplia o vocabulário e aí vocês conseguem identificar o significado desses termos quando for perguntado, quando for questionado ali na prova. Tá certo? Então, obrigada, fiquem com Deus e uma boa noite a todos.